orientação, mas advertência. Diga comigo, advertência. A profecia advertiu o povo sobre o pecado e sobre as consequências de não seguir a Deus. Porque quando a gente pensa em profecia, a gente só quer aquela profecia que alimenta o nosso ego. Estou contigo, você não está sozinho, eu vou fazer, vou lhe dar, vou acontecer. Mas quando Deus pede algo de nós, geralmente a gente olha assim, isso não é para mim não. A irmã está emocionada demais, o irmão está emocionado demais, mas não, é Deus falando mesmo com você, é Deus lhe exortando mesmo, Deus lhe advertindo mesmo. Existem profecias também que são profecias de esperança, que traz sobre nós e trouxe sobre o povo de Israel uma esperança, anunciando uma salvação, anunciando uma redenção. Talvez você já tenha ouvido Deus falar com você, não se preocupe não, viu, que a tua família está na minha mão, não se preocupe não, viu, que eu estou operando um milagre na sua vida, descansa o seu coração. É Deus alimentando a sua esperança de que Ele está cuidando de tudo na sua história. O texto que nós lemos aqui fala exatamente de alguém que está chegando. Diga comigo, alguém que está chegando. Só que antes dessa chegada há um silêncio. Se a profecia é uma comunicação divina, uma comunicação de Deus com o seu povo, imagine que essa voz de Deus Midian some. Eu estava meditando hoje de manhã exatamente sobre o silêncio. Às vezes nós precisamos desse ambiente de silêncio, porque lá fora tem muita gente falando. É uma falação só, irmãos. Está cheio de especialistas, cientistas, críticos em todo lugar. Já observou que todo mundo tem uma solução para o teu problema? E quando não tem solução para o teu problema e para o meu problema, tem um dedo apontando para mim e para você, dizendo assim, você está passando por isso. Já percebeu que é assim? Imagine você que durante todo o tempo Deus está se manifestando a Israel e está dizendo, é por aqui, vai por cá, aqui não, levanta um, fala, Débora profetiza, Miriam profetizou lá atrás, vem todo mundo, uma profecia atrás da outra, Moisés também era profeta, todo mundo está falando, está dando uma direção, de repente, Deus olha e fala assim, chega, não falo mais nada. Não parece que há uma indiferença no ar? É alguém que brigou com você a vida toda, tentando lhe consertar, e você não se conserta de jeito nenhum. Essa pessoa diz assim, não falo mais nada, vai, quebra a sua cara, faz o que quiser, eu vou ficar aqui no meu canto, vivendo a minha vida. Não é assim? Parece que Deus está fazendo isso, né? Não, mas não é sobre isso. É Deus dizendo assim, eu vou me calar, porque eles precisam entender o seguinte, que com minha voz é bom, sem minha voz não tem condição, que com minha voz tem direção, sem minha voz não tem para onde ir, que com minha voz tem cura, tem vida, tem paz, tem alicerce, sem a minha voz não tem. A pior coisa que existe para o ser humano, irmãos, é você falar e não ser ouvido. A pior coisa que existe para o ser humano é você querer ouvir alguém falar e essa pessoa não falar nada. Parece que está me ignorando. Tudo que Deus quer é se relacionar com a sua criação. Tudo que Deus quer é esse ambiente de intimidade, de relacionamento. Eu não sei aqui quem, eu já ouvi algumas pessoas sentarem comigo e conversar e dizer assim, pastor, eu oro. Eu continuo buscando, que parece que não completa. Parece que tem um vazio dentro de mim. Só que não sente vazio é quem não ora. Mas quem tem uma vida de oração está sempre buscando mais. Parece que não está completo.
Parece que falta o devocional. Se eu não falar com Ele, se eu não ouvir a voz dEle. Quantas vezes eu estou, muitas vezes dentro do meu carro, Deus fala comigo, eu não ouvi tua voz hoje ainda. Eu preciso de um sinal, eu preciso de um toque. Eu preciso ouvir a tua voz num louvor, numa palavra de alguém. Eu preciso sentir, eu preciso ouvir. Eu não sei como é que tem crente nessa geração que anda para um lado para o outro, acorda de manhã, dorme de noite e não consegue ouvir a voz de Deus em nada. Você ouve tudo menos a voz de Deus. Ouve música, ouve pessoas no trabalho, na faculdade, na escola. Só não ouve a voz de Deus. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Procure essa experiência de fazer o mundo se calar, só para ouvir Deus falar na sua vida. Você sabe qual é o nosso problema? Pergunta para mim qual. Que nós estamos tão acostumados com barulho que a gente não gosta de silêncio. E Deus quer falar comigo e com você no silêncio. Às vezes Deus nos para só para falar. Está correndo demais, rapaz. Espera aí que eu vou dar um jeitinho em você aqui agora, para você ficar quieto. Que você me busca e eu falo. Está andando demais, mulher, para um lado para o outro. Deixa eu dar um jeitinho aqui que eu vou lhe parar. Que você me busca e eu falo e você me escuta. Olha para essa pessoa e diga para ela: cuidado com o barulho. Ele está lhe impedindo de ouvir a voz de Deus. A propósito, deixa eu perguntar: quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem sem ouvir Deus falar diretamente com você? Quer ver eu melhorar? Que a sua amiga, você não deixa de dar um bom dia a ela no WhatsApp. O seu amigo, você não deixa de falar com ele todo dia. E Deus, você só ouve Ele quando você vem aqui? Você precisa de um culto público para ouvir Deus falar com você, porque você não tem culto pessoal. Você precisa de um culto público para ouvir Deus falar, porque você não tem um culto doméstico. E Deus quer se manifestar diretamente a você. Deus quer falar diretamente com você. Deus me trouxe aqui nesta noite para fazer você entender que sem a voz de Deus vai continuar ruim. Estou falando, sem a voz de Deus vai continuar ruim. Porque para essa nação de Israel, quando Deus resolve silenciar, quando Deus resolve não falar, as coisas estão indo mal, as coisas não estão indo bem. Pastor, por que Deus fez isso, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus fez isso baseado em um termo chamado consequência. Consequência de apostasia, consequência de desobediência, consequência de alguém que deixou de buscar a Deus e foi buscar outros deuses, outras coisas, menos aquele que te chamou. Deixa eu liberar a cidade de Mafi sobre a tua vida. Nós vamos sair daqui hoje mais crentes, entendendo muito mais que sem a voz de Deus nós não vamos conseguir andar. Porque Deus se calou. Deus se calou, irmãos, porque o povo não estava mais buscando a sua presença e a sua palavra. Nós estamos vivendo uma geração muito fraca. Uma geração que não lê Bíblia. Uma geração que só abre Bíblia em culto.
As quartas-feiras estão sendo duras para esta igreja, né? Porque aos que cantam muito bem, se só vivem para cantar, tá tudo errado, tá? Se não tem experiência com Deus num quarto, na sala, tá tudo errado. Porque cantar todo mundo canta. E como as coisas descem daqui para lá, nunca vem de lá para cá primeiro. Se os que tocam aqui não tem experiência de devocional com Deus, de oração, de vida, todo mundo toca. Se os que pregam buscam de Deus uma mensagem só e passam o ano todo pregando essa mensagem porque não tem novidade de palavra na vida, por falta de devocional, todo mundo prega. Eu já vi bêbado pregando. Você sabe o que está faltando em nós, irmãos? Pergunta para mim o que, pastor? Sensibilidade. E a maior estratégia de Satanás nesse tempo é justamente isso: nos afastar desse ambiente sensível. É por isso que ele lhe ocupa tanto. Pastor, que é isso? É o demônio que me ocupa? Tu acha que Deus ele vai ocupar tanto a ponto de você não ter momentos com Ele? Há trabalhos que eram para ser bênção, se torna maldição, porque vira Deus. Há estudos que era para ser bênção, vira maldição, porque se torna Deus para mim. Há relacionamentos que era para ser bênção, mas é esfriamento, porque eu valorizo mais o relacionamento do que a presença. Só tem uma coisa que sustenta o trabalho, o relacionamento, sustenta os estudos, sustenta a sua ida, sua volta, é a presença. Eu vou falar, é a presença. É a presença. É a presença, valoriza ela. Valoriza a voz. Valoriza esse contato, sabe? Valoriza isso, porque é disso que você está precisando. Se você tiver isso, você tem tudo. Você pode até estar caindo, você pode até estar capingando, mas eu vou, sabe por quê? Porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Pastor, eu vou acordar bem todos os dias. Não, vai ter dia que você vai acordar chorando, triste, mas você sabe que a presença dele lhe sustenta. Pastor, eu vou acordar todo dia sorrindo. Não, vai ter dia que você não vai acordar sorrindo, mas a alegria dele é a tua força, e ele coloca um sorriso nos seus lábios. Quando Deus se cala, diga como se cala. Quando Deus se cala, Deus vai usar esse homem chamado Samuel. Olha para mim, não fica olhando para lá não, olha para cá. Presta atenção. Samuel, ele vem debaixo de um propósito. Pergunta para mim qual? Restaurar a voz de Deus sobre o seu povo. Eu não sei se eu falo. Já tem um bocado de gente com raiva de mim, que eu estou sabendo aí, está falando de mim nos bastidores, o pastor está batendo demais. Já estou sabendo já. A profeta revelou ontem. Ciclo de oração está pegando fogo, viu? Venha
falando na casa. O pastor está batendo. Então vá atrás do coach. Vai, que ele vai ficar massageando você. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Alguns Samuels vão ter que nascer na vida de alguém para restaurar a comunicação com Deus. Vou falar de novo. Alguns Samuels vão nascer para restaurar a comunicação de Deus com você. Em meio a esse silêncio, que não é só dele, muitas vezes é nosso. Nós que não queremos conversar, nós que não queremos buscar. O profeta já dizia, falando acerca de Deus, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Samuel é essa restauração da voz de Deus sobre o seu povo. Com o nascimento de Samuel, Deus começa a restaurar a comunicação. É interessante dizer que o menino que nasce debaixo de uma promessa e de um propósito, Midian, para ser a voz de Deus, precisa ouvir Deus. Eu não sei, mas eu estou com vontade hoje de virar para cá. Porque tem muita gente pregando, falando de Deus e que não ouve Deus, não tem relacionamento com Deus. Tem muita gente cantando de Deus e não tem relacionamento com Deus, não ouve Deus, é só música. Tem muita gente tocando, mas não tem intimidade com Deus, não ouve Deus. É só, sabe, acordes e notas vazios. Deixa eu falar para você, tem muita gente, sabe, servindo, mas não ouviu Deus falar ainda. Nunca teve uma experiência gerada com o Senhor. Deixa eu te dizer nessa noite, você precisa se incomodar com isso. Peça ao Senhor para gerar uma experiência onde você entenda qual é a voz que fala no teu coração, qual é a voz que fala no teu ouvido. Está na hora dessa geração se levantar como uma geração que tem intimidade e profundidade. Coloca o capítulo 3. Alguém me perguntou ontem, pastor, já tem o tema do celebrar? Eu falei assim, não. Alguém me perguntou hoje, pastor, já tem um tema do celebrar? Eu falei assim, eu acho que tem. Que pode falar, acha que tem. Eu falei porque eu estou lutando com ele. Mas Deus já falou comigo. Por que você está lutando com ele se Deus falou com você? Porque primeiro pega para mim. Você está entendendo, ô pregadora, ô pregador? Se não pegar em você primeiro, não pega em ninguém. Você está entendendo, ô cantor, ô cantora? Se não pegar em você primeiro, não pega em ninguém. Está entendendo, tocador, tocadora? Se não pegar em você primeiro, não pega em ninguém. Está entendendo, obreira, serva, obreiro, servo? Se não pegar em você primeiro, não pega em ninguém. Você não prega para os outros, você prega primeiro sobre aquilo que Deus falou com você.
Percebeu que até eu faço coreografia? Percebeu? Percebeu? Porque são movimentos que podem ser repetitivos, sim. São movimentos que podem ser imitados, sim. Agora quem gera experiência, não. Não dança por dançar. Não dança por imitação, não. Não dança porque alguém ensinou, não. Mas dança igual Davi dançou. Dança porque tem a presença. Dança porque vive a presença. Está na hora de alguém entender nessa casa que aquilo que você pratica, aquilo que você faz, você precisa ser motivado acima de tudo pela presença. Eu vou gritar: pela presença, pela presença. Lidera pela presença, prega pela presença, canta pela presença, toca pela presença. É pela presença. E se não for a presença, não vale de nada. Bata na mão de alguém no alto e diga assim: Deus não quer a sua performance, Deus quer a sua sensibilidade através da presença. Dá glória agora. Quem tem fogo, queima agora. Quem tem brasa, queima agora. Eu louvo a Deus por essa igreja, sabe? Eu vim ali distante e o fogo caindo aqui através do louvor. Os nossos cultos são motivados pela presença. É pela presença. Aqui não tem culto vazio. Aqui tem culto onde a presença de Deus é manifestada. Está preparando essa igreja para viver algo sobrenatural nessa cidade de Itabuna. Se tem alguém aí fora que já ouviu falar da cidade Mafra, se prepara, porque vai ouvir falar ainda mais, porque a presença de Deus é transbordante nesse lugar. Enquanto em alguns lugares, eu vou falar, enquanto em alguns lugares tem que trazer um cantor num dia, um pregador no outro, um cantor num dia, um revelador no outro, alguém que libera num dia, alguém que tem visão no outro. Aqui nós não precisamos disso. Nós só precisamos da presença dele. É com o menino, é com o jovem, é com o homem, é com a mulher. A presença de Deus é transbordante nesse altar. Deixa eu terminar, segura. Eu falei que quem vai ser a voz de Deus precisa conhecer a voz. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Está ali a minha esposa ali que não me deixa mentir. Minhas filhas e meu filho. Eu tenho uma vida de devocional em que quando eu chego aqui para ministrar, eu gastei algumas horas do meu dia debruçado aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há dias que eu vou abrir a boca
que eu não estudei, e é que a voz vai continuar falando do mesmo jeito, como se eu tivesse estudado. Sabe por quê? Porque a presença, ela não se limita a momentos e estações. Só que essa presença eu alimento em mim quando eu entendo que a voz dele de manhã, a voz dele de tarde, a voz dele de noite. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu liberar uma coisa sobre esse ministério de louvor. Se prepara que Deus vai dar acordes a vocês que vocês não treinaram, não ensaiaram. Vai sair notas aí que vão parecer notas fantasma, não é não? É mistério da presença. Alguém vai cantar aqui hoje desses meninos e vão cantar diferente. Vão subir, vão descer, vão fazer merisma. Não é técnica vocal não, é a presença. O obreiro vai subir aqui para orar e vai manifestar o poder de Deus. Não é porque sabe orar não, é a presença gerada no ambiente de intimidade. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória. Deixa eu contar que mistério é esse de presença. Eu vivi isso lá em São Paulo, no Jardim Jacira. Eu tinha 16 anos de idade. Servia ao Senhor em uma igreja pequenininha. O pastor fervoroso. A gente subia no monte direto para orar. Tá eu lá fazendo um culto na casa de uma irmã. Na verdade o culto era na casa da minha tia. E tinha parte da igreja ali reunida. Na outra casa de frente, as crianças, os filhos estavam lá fazendo um culto também. E tinha uma irmã tomando conta dessas crianças. Eu comecei a orar, preguei, e de repente Deus me tomou naqueles mistérios mesmo que só quem é pentecostal sabe. Eu virei para uma das irmãs e falei: Deus vai batizar o teu filho com o Espírito Santo. Eu não sabia, eu só falei o que a presença estava me mandando. Lá na casa de frente, o Senhor estava pegando aquela criança e ela foi batizada com o Espírito Santo. É a presença, é a presença. Bota fogo nessa tua vida através da presença. Quando terminou, aí veio uma criança correndo. Vai lá. A tia mandou chamar. O que está acontecendo lá? O fogo caiu. Nós fomos para lá. Chegamos lá. Tá o menininho, o varãozinho, falando em mistério, pulando, chorando. As outras crianças tudo se alegrando. Sabe por quê? Porque a presença de Deus tem poder de fazer algo extraordinário no meio de nós. Eu sou alguém que acredita que dentro dessa sala B, dentro dessa sala A, nós vamos ouvir crianças falando em línguas estranhas, batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Aí tem uns comportadinhos, né? Não, tem que ficar assim. As irmãzinhas que não pode borrar maquiagem, não chora mais na presença, né? Os varãozinhos que não pode dar um glória mais, não fala mais nada, todo mundo quieto. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Aqui não é missa não, viu? Aqui não é missa não. E apesar que tem umas missas aí fervorosas, bota fogo na tua vida, tá? Bota fogo na tua vida. Não é time não. Porque quando você está assistindo o jogo do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, você está gritando na frente de uma tela. Quando é na época da política, você está chamando o nome do seu candidato. E quando você está na presença dele, você está: abra a boca, abra a boca e dá glória, abra a boca e dá glória, abra a boca e dá glória.
Tem gente que para dar glória, aleluia, precisa de corinho de fogo. Aqui eu quero ver tu dar glória na adoração. Eu quero ver dar glória aqui sem música, sem bateria. Sabe por quê? Porque quem carrega o glória está dando glória dentro do carro, na faculdade, no trabalho, na escola, na rua. Alguém vai olhar e dizer: é doido? Não é doido não. É a presença de Deus na minha vida. Quando eu era de outrora, lá no mundo, eu pulava para Satanás, eu pulava para o capeta, cantava. Não, agora eu estou na presença. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Olha para esse irmão, diga assim: aumenta a sua intensidade, viu? Se você não aumentar, diga para ele: aumenta a intensidade. Não, mas isso, cutuca alguém, aumenta a intensidade. Se você não aumentar, você não vai aguentar. Vou encerrar, que já vai dar 10 horas. Coloca aí, capítulo 3. Ele veio para restaurar o quê? A comunicação de Deus com o povo. Seja a comunicação de Deus com o povo na sua casa. Seja a comunicação de Deus com seu marido. Seja a comunicação de Deus com a sua esposa, com seus filhos. Vamos para o texto. E o jovem Samuel servia, fazia o quê? Servia. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá servindo, não tá? O sacerdote, tá bem? Mas ele conhece a voz? Peraí, vou melhorar. O teu serviço garante você conhecer a voz? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante. Está fazendo tudo que o script manda ou não está? Eu estou começando a gostar de pregar assim, viu? Acho que eu grito menos, eu afasto mais, né? Não, eu vou botar o outro mesmo, que eu gosto do outro, que eu grito e você ouve aí. Pastor, é zoadento, sou mesmo. Vai ouvir quase que eu falo. Servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. 2. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A lâmpada está o quê? Acesa ainda. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Quem chamou? O Senhor chamou quem? Samuel. E Samuel disse o quê? Peraí. Samuel ouviu a voz ou não ouviu? Se colocou à disposição ou não se colocou? Vai lá, vai o 5. E correu a quem? E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Missionária. Está entendendo? Vamos lá. 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas Eli disse: eu não te chamei não. Filho meu, torna a deitar.
Se fosse nessa geração de hoje, eu ia dizer assim, foi o cão que me chamou, então eu ia dizer, foi o anjo. Tem gente que vê cão demais e tem gente vendo anjo demais também. Cautela, irmão, uma moderação. É uma anjaria só. Eu fico tentando ver um anjo, eu não consigo. Vamos lá. Volta no 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Agora vai o 7. Porém Samuel ainda não Você quer ser uma voz profética dentro do seu lar, mas você não conhece a voz dele. Você quer ser uma voz de direção para os seus filhos, mas você não conhece a voz dele. Você quer ser uma voz de direção para a sua esposa, mas você não conhece a voz dele. Você quer ser uma, eu estou falando para crente. Você quer ser uma voz de direção para o seu marido, mas você não conhece a voz dele. Você quer ser uma voz de direção para os seus colegas de faculdade, de escola, seus colegas de trabalho, mas você não conhece a voz dele. Você sabe qual é o problema de quem não conhece a voz dele? É que quando fala, fala vazio. Quem não conhece a voz dele, quando canta, canta vazio, toca vazio, prega vazio. Ei, você precisa conhecer a voz daquele que te chama. Você precisa conhecer a voz daquele que te chama. Ele quer te levantar nesses dias para você ser uma voz profética. Porém Samuel ainda não conhecia, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Deixa eu falar aqui. Quantos Elis se levantaram em sua vida, hein? Para chamar sua atenção e dizer: o Senhor te chama. Pensou que eu não ia apertar não, né? Quantos Eli Deus levantou na sua vida para dizer assim: você não está ouvindo Deus falar não, é? Você não está vendo que esse negócio apertado é Deus lhe chamando, não é? Tu não está vendo, não é? Que esse negócio dando errado assim é Deus querendo falar com você. Presta atenção nos sinais. Presta atenção. Se pegar uma irmã daquelas do tutano, pentecostal, do coque, vai dizer assim: abre o olho e veja os mistérios de Deus. Mulher, não é assim que fala? Ainda faz o mulher. Dá uns terra ainda. Às vezes dá certo esse negócio. Às vezes para alguém entender, alguém precisa dar uns terra na frente mesmo. Mas tem coisa, irmãos, que é ali dando sinal. É ali dando sinal. Semana passada eu saí, fui para a rádio, deixei Júlia no ponto de ônibus daqui da rodoviária e corri para o rádio. Moreno já estava lá, Railane já estava lá, já estava atrasado. E eu estou ouvindo uma rádio que estava falando de notícia ruim. 7 horas da manhã, só tem notícia ruim nessa rádio. Um irmãozinho ia na frente lá, rapaz, um senhorzinho de idade. Freou o carro, eu vi no fundo dele enchi. Pá! Falei: meu querido, eu estou indo para a rádio, depois a gente acerta isso aí. Deus abençoe, fique em paz. Eu sou servo do Deus Altíssimo, não se preocupa não.
agora, terça-feira agora, no mesmo horário, eu fui fazer o mesmo trajeto. Eu falei, oi, não vou ouvir essa rádio mais não. Cuidado que Eli fala, viu? Presta atenção na voz. Há vozes que não são vozes de Deus. Há vozes que vão tirar sua atenção daquilo que é o plano de Deus. Irmãos, é sério. É isso mesmo. Sintonizei o rádio no louvor, deixei Júlia subir e descer, não teve nada. Presta atenção. Eu estou fazendo só uma simbologia, não tem nada a ver, não tem nada de misticismo aqui não, viu? Para que você entenda que há sinais. Há sinais. Vai para o altar. Fica perto do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, deita. Chamou 3 vezes. Eli disse: vai, deita de novo. Você está dando muito trabalho para Deus. Deus já chamou 3 vezes, você não atende, não entende. Você não está percebendo não, é? Vai precisar mais o que para você ouvir que é Ele que está falando com você? Acontecer mais o que para você entender que é Ele? Olha lá, ó. E há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Vai no 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor está restaurando a comunicação com essa nação, mas eu aprendi a ouvir a tua voz. Pode me usar, pode usar meus lábios, pode usar os meus sentidos. Agora sim, agora eu posso cantar. Agora sim, agora eu posso pregar. Agora sim, agora eu posso servir. Sabe por quê? Porque eu entendo a